Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e hoje a gente vai apresentar uma proposta de design e ao mesmo tempo conversar sobre as formigas, né? Nós temos esse plantio que nós fizemos, filas triplas a cada 2 metros, alternando mutamba com eucalipto e depois um vão de 6 metros. Vou desenhar no quadro para vocês entenderem a proposta. Bom, fazendo um parênteses aqui pessoal, só para eu explicar como que está a disposição das árvores nesse campo que nós vamos ver hoje. A gente fez filas triplas, 2 metros, e de metro em metro a gente alternou eucalipto, mutamba, eucalipto, mutamba. O ideal seria que a gente não plantasse só eucalipto, mutamba, mas tivesse uma diversidade de árvores de rápido crescimento que aceitam poda. Então, eu posso incluir aqui, para a minha região, eu posso incluir eucalipto, mutamba, angico e mulungu. São árvores, essas nativas da região, junto com o eucalipto. Todas elas são boas de poda, crescem rápido. Qual que é a nossa ideia? Então aqui tem 2 metros, aqui 6 metros, aqui 2 metros, 2 metros. E as árvores aqui foram plantadas de metro em metro. A gente tem árvores aqui na linha. E aqui 6 metros é o lugar que a gente vai plantar grão. Então a gente pensou, por que fazer filas triplas? Porque a gente está vendo que se fizer 6 metros e só uma fila de árvore, a gente tem a impressão que vai ser pouca lignina portada para cá, trazida para cá. Porque aqui nós vamos plantar grãos. A gente pode consorciar com um capim, mas imaginando sem capim, só grãos. E o que a gente pode incrementar ainda seria outra fila tripla aqui, e novamente 6 metros, e outra fila tripla aqui. Então a gente teria 3 árvores alimentam aqui, 3 filas alimentam para cá, 3 filas para cá, 3 filas para cá, 3 filas para cá. Isso, se a gente tiver as máquinas, né? Está sendo desenvolvida na Alemanha hoje, já tem o desenho de uma podadora de árvores que tritura e joga o material triturado para o lado. Então a gente teria um aporte forte de lignina. E a gente pode plantar nas filas aqui também, se quiser. A gente não mandaria toda a lignina para cá, mas, por exemplo, manda dessas 2 árvores e dessas outras 2. E aqui a gente pode plantar banana, ou pode, inclusive, plantar banana aqui, ó. A gente pode plantar banana aí. Por quê? Se a gente planta banana aqui a cada 4 metros, quando vai plantar o grão, a gente poda tudo drástico, joga a lignina para cá, e poda as bananas que estão estabelecidas, deixa só o chifre. Dali 11 meses, a banana vai dar cacho. Então, um mês antes do plantio, no ano seguinte, a gente colhe a banana e na hora do plantio, reseta tudo. Poda drástica, deixa só o esqueleto, ó, 3,5 metros, 4 metros. Poda todas as bananas drástico e tudo isso vem para a linha, para a entrelinha, onde a gente vai plantar grãos. Então essa foi a nossa ideia desse campo, né? Hoje a gente está falando sobre formigas e a gente vai abordar também nesse filme essa questão de como produzir grãos e ao mesmo tempo fixar carbono por meio da lignina. Quando as pessoas veem esse desenho, na imagem, na cabeça dos agricultores, pode vir essa imagem. Ah, mas aí você vai perder muita área, porque aqui tem 4 metros, mais 4 metros, são 8. A gente vai usar 8 com 6, 14 metros e vão plantar só em 6. Isso é menos da metade da área. Ué, mas se você anda pelo mundo hoje, você anda pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Caatinga, para onde for, quantos % da área está sendo realmente usada para produzir comida? Você tem muitos e muitos milhões de hectares de pastos degradados, né? Ou então plantios que são de fibras, de combustível, não de produzir comida realmente. E esse sistema, a proposta é de produzir comida ao longo dos séculos, fixar carbono. O nosso sistema hoje de produzir comida, ele é trágico, porque destrói o solo, saliniza, perde a matéria orgânica, enfim, é um caos. Então, na verdade, a gente está pensando num sistema de longuíssimo, longuíssimo prazo que vai produzir comida para sempre. Então, se você pega o que tem hoje de degradado e implanta um sistema desse, na verdade, a gente vai aumentar a produção de comida no mundo de uma forma realmente a longo prazo. Não a curto prazo destruir o solo, né? Que eu falo a curto prazo pode ser 20, 30 anos, 40 anos de agricultura num solo que foi floresta, leva o sistema à exaustão. Primeiro, o que eu quero mostrar aqui? As formigas saúvas, quando que elas se tornam fiscais do nosso cultivo?
quando elas nos mostram que determinado consórcio elas não cortaram. Então aquilo foi positivo a gente fazer aquele consórcio, porque muitas áreas degradadas, quando a gente começa, tem muita formiga. E se de repente a gente faz um consórcio e as formigas não tocam naquilo, significa que elas estão nos dando a mensagem que a gente acertou e que a gente pode replicar aquele consórcio. E é o que está acontecendo aqui. Nós implantamos essa área tem um ano, quase um ano. E agora surgiu um formigueiro. Eu demorei para vir na área de novo, é o primeiro manejo que nós fizemos aqui, depois que as chuvas começaram. Então tem essa formiga saúva aqui de Murundum. Ó. Elas estão trabalhando, ó, que choveu essa noite e tem terra nova aqui. E elas cortaram vários eucaliptos. Ó. Cortou esse que está rebrotando, cortou esse aqui, ó, que não rebrotou ainda. Então estão cortando vários. Aqui tem eucalipto pelita e eucalipto camaldulensis. E elas estão cortando indiscriminadamente, tanto pelita como camaldulensis. Agora tem uma rua que elas não cortaram. Por quê? Porque exatamente essa rua nós plantamos abacaxi, eucalipto e mutamba e plantamos também guandu. É essa rua que nós vamos ver agora. Nessa linha aqui nós temos tanto camaldulensis para cá, o eucalipto camaldulensis, como lá para o final é o pelita. E eles não cortaram. Agora eu podei, ó, não cortou, não mexeu em um eucalipto. Já nas ruas para cima, são 6 ruas, que em todas as outras ruas, as 5 ruas, eles sempre cortaram. Então tá aqui, ó, cortou aqui eucalipto, cortou em todas. Cortou 1, 2, 3 eucaliptos em todas as ruas. Mas nessa que nós plantamos guandu, mutamba, eucalipto e abacaxi, as formigas não tocaram nos eucaliptos. Então elas estão dizendo para nós, ó, você acertou aqui. Então se você vai plantar eucalipto com abacaxi e mutamba, planta guandu junto, que isso é um consórcio que a gente aprovou. Então é aí que a formiga se torna fiscal. Em outro trabalho que nós fizemos com o Ernest percebeu que nas linhas que tinha abóbora, mamona, era um plantio de mogno, 4 hectares, e aí se resolveu na entrelinha do mogno plantar eucalipto. Nas linhas que tinha eucalipto com abóbora e mamona, as formigas não tocaram nos eucaliptos. Então ela mostrou para nós ali também a mesma coisa que aqui. Não, aqui esse consórcio você pode fazer que você acertou. E a gente vê que o eucalipto ele está super bonito nessa linha que nós plantamos guandu. Não dá para ver muito bem o guandu porque a gente podou, mas está aqui ele. Ó. Aí o que nós fizemos em seguida? Então eu plantei aqui na fila, 2 por 1 aqui, são 3 filas triplas, 2 por 1, alternando eucalipto e mutamba, 6 metros que a gente vai plantar grão, e depois mais outra fila tripla. E o que a gente fez então imediatamente quando eu percebi isso? Nós estamos plantando aqui agora guandu e crotalária entre as filas. Então guandu e crotalária e a cada 3 metros abóbora de rama com milho. E aqui de novo guandu e crotalária, 2 metros de lá, abóbora com milho a cada 3 metros e guandu e crotalária a cada 20 centímetros. E nessa fila aqui, que era 6 metros, a nossa ideia qual que é? Nas filas maiores, aqui nas entrelinhas maiores de 6 metros, a gente plantar grão. Eu plantei de novo aqui, guandu, crotalária e abóbora com milho. Mas você pode plantar milho solteiro. E a nossa ideia qual é? Que a gente tenha filas triplas para lá, filas triplas para lá, e a gente tritura esse material e traz para o meio. Então, essa seria a ideia da gente trazer lignina para o plantio de grãos. Vocês podem ver por essa imagem, isso é na Bolívia, na região de Santa Cruz de la Sierra, um amigo, o Márcio Aliomar, que trabalha na larga escala, vocês veem aí de avião, são quebra-ventos, mais ou menos a cada 300 metros, porque o Márcio diz que tem muito vento naquela região, e mesmo assim, com os quebra-ventos a cada 300 metros, isso é da mata remanescente, esse quebra-vento, né, que os agricultores deixaram, ainda tem muita erosão eólica nessa região. E nessa mesma região, vocês podem ver o que está acontecendo. Ó. O Márcio me mandou essas imagens, o solo está salinizando, porque se foi fazendo agricultura por muitos anos, e aí a matéria orgânica, que tinha uma função tamponante no solo, né, ela foi sendo perdida, e o Márcio disse que quando chega abaixo de 1%, aí você tem essa incapacidade do sistema de vamos dizer assim, tamponar os sais. Aí o solo saliniza, porque se perdeu a matéria orgânica, e é muito difícil recuperar
depois que o solo saliniza. Você tem que buscar por plantas que são resistentes a alto teor de sal. O Márcio disse que teve poças que ele chegou a medir, o pH deu 10, né? Devido à grande quantidade de sais. Quando chega nesse ponto, é muito difícil recuperar. Então, qual que é a nossa ideia? A gente criar filas de árvores mais próximas. Você pode ver por essa outra imagem o trabalho do Andrew no Chapadão do Céu, aqui no sul de Goiás. O Andrew plantou filas de árvore com uma proteção, um buffer de 3 metros de cada lado de capim, para evitar que o herbicida mate as filas de árvore. E ele fez isso aí só em 3 hectares. Então você pode ver que o espaçamento não é grande, talvez seja aí 20, 30 metros, em torno disso, mas ele conseguiu, na área útil, na área que tem soja, ele plantou soja transgênica, né? Ele conseguiu 90 sacas de soja nesses 3, 4 hectares que ele fez de experimento. Então, se a gente conseguir introduzir árvores no sistema, não nessa distância tão grande aí de 300 metros, porque é impossível aportar lignina com 300 metros de grão, mas a nossa ideia é que com corredores menores, aqui nós fizemos 6 metros, e filas triplas de cada lado, com máquinas triturando a lignina e jogando para dentro aqui, formando um colchão de lignina, a gente vai conseguir fixar carbono, criar fungos e plantar grãos. Essa seria uma proposta da gente conseguir produzir grãos, que é uma demanda do mundo hoje, né? A população mundial vive, o maior consumo, o alimento principal no cotidiano das pessoas são grãos. E a gente não vai perder área, porque quando a gente fala assim, mas se você ter filas triplas aí, você vai perder 4, 8 metros para produzir 6 de grão. Não, mas isso é uma agricultura de longo prazo, porque como vocês viram pela imagem, essa agricultura que está minerando e perdendo a matéria orgânica, isso não tem solução. A gente vai para o colapso. E é o que está acontecendo, não só nesse caso que o Márcio nos mandou em Santa Cruz de la Serra, mas em muitas partes do mundo, o colapso dos sistemas vivos, porque a gente não está entendendo os sinais da natureza e força um método que ele tende ao fracasso, tende ao colapso. E no passado, Ernest diz isso, o colapso foi local, nós temos muitas, por exemplo, Ilha da Páscoa, os astecas, muitas civilizações que sumiram por uma única questão, o colapso dos ecossistemas, o colapso ambiental. Então no passado ele foi local, depois ele se tornou regional e agora ele está sendo global. Então é fundamental a gente achar uma saída para produzir grãos, para criar animais, para produzir frutas, que a gente fixe carbono no solo e ao mesmo tempo recupere as paisagens, traga árvores. Porque além dessa destruição, não só do solo, tem a extinção gigantesca das espécies que viviam nesses lugares e que elas faziam parte desse sistema inteligente. Então, essa é a proposta de Ernest, uma agricultura que faz a vida prosperar.